aula de hoje é sobre energia potencial elétrica. Vocês podem acompanhar nas páginas 36 a 39 do livro 10. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física e vamos tratar da teoria da energia elétrica. Antes de começar a falar em energia elétrica, a gente precisa lembrar um pouco o que significa energia. E energia, a gente tem, né, uma série de definições, mas uma que é boa é a que diz que energia ela caracteriza o estado de um sistema. E quais seriam, né, os possíveis estados de um sistema? Então a gente divide em dois tipos, né, um estado de movimento e um estado de possibilidade de movimento. Então, para caracterizar o estado de movimento, nós podemos calcular a energia cinética. Então, nós temos a expressão, né, que relaciona então a energia cinética com a massa do objeto, a velocidade dele, né? Tudo isso, a velocidade no caso ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Quando a gente vai calcular a possibilidade de movimento, existem vários tipos, né? Várias formas da gente armazenar energia para depois convertê-la em movimento. E aí a gente tem energia potencial gravitacional, elástica, química, e a gente vai ver que a energia elétrica também é esse tipo, né? Também existe essa possibilidade de armazenar energia na forma de energia elétrica. Então eu coloquei dois exemplos aqui, mostrando no primeiro caso, né, armazenamento de energia na forma de energia elástica, e a gente observa ali que esse armazenamento ele ocorre em função da deformação do objeto, né, ali no caso do arco. Então, quando o arco está deformado, vai surgir ali, né, uma força elástica tentando fazer o objeto voltar à posição de equilíbrio, enquanto a força elástica ainda não está fazendo, né, a flecha se movimentar, a gente tem ali uma energia potencial elástica. No momento em que a pessoa solta a flecha, a força elástica então vai impulsioná-la e toda aquela energia potencial vai sendo transformada em energia de movimento. E como seria esse armazenamento de energia no caso da eletricidade? Então vamos olhar aqui para o exemplo à direita. Imaginem que vocês têm um objeto que está eletrizado e ele gera em torno de si um campo elétrico. Então representei esse objeto de cinza e o campo elétrico que ele gera representei de azul, né? Então, nesse campo elétrico, eu vou e coloco um outro objeto, que é aquela bolinha preta, que também está eletrizado e que, portanto, vai interagir eletricamente com o objeto do meio, e essa interação é representada pela força. Então, enquanto eu estiver ali segurando o objeto, ele vai ter apenas a possibilidade de movimento, que seria representada pela energia potencial elétrica. Quando eu solto, a força elétrica então vai impulsioná-lo, no caso desse exemplo, vai impulsioná-lo em direção ao objeto que está ali no meio, e toda aquela energia potencial vai sendo então transformada, mediante a ação da força elétrica, em energia cinética, né? O objeto passa a se movimentar. Então a gente vê nesses exemplos que a força tem um papel muito importante na transformação das energias, né? Toda transformação de energia cinética em potencial e vice-versa se dá mediante a ação de uma força. Pode ser uma força elástica, gravitacional e força elétrica também, né? Então a gente lembra que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, e essa transformação quem faz é a força. E quando a força consegue, né, provocar uma alteração no movimento de algum objeto, a gente diz que ela realizou um trabalho. Então, todas as vezes que a energia cinética de um corpo for alterada, foi mediante a ação de uma força, e aí, nesse caso, dizemos que ela realizou um trabalho.
Então, todas as vezes que nós quisermos calcular qual foi o trabalho de uma força, basta que a gente calcule de quanto que a energia cinética variou, né? Então, a definição de trabalho de uma força é essa, né? A variação da energia cinética que a força provocou, né? Permite que a gente calcule ali o trabalho que ela realizou. A gente tem um exemplo aqui, né, mostrando um rapaz numa pista de skate, e a gente vê o tempo todo a energia dele mudando, né? Em alguns momentos ele tem energia potencial, em outros essa energia potencial se transforma em cinética, e essa transformação toda de energia, quem é responsável por ela é a força gravitacional, aí nesse caso, né? Bom, então vimos que para calcular o trabalho de uma força, podemos verificar lá de quanto variou a energia cinética. Essa é uma maneira. Uma outra maneira é a gente calcular a área sob a curva no gráfico de força versus distância. Então, todas as vezes que nós já conhecermos, né, o valor da força ao longo do trajeto, né, ali que o objeto foi impulsionado, nós podemos fazer esse gráfico. A área sob essa curva também é uma maneira de representar, de calcular o trabalho realizado por essa força. Uma outra analogia que a gente sempre faz, né, já fizemos quando estávamos estudando a força elétrica, é a analogia de campo elétrico com campo gravitacional. E nesse caso, né, da aula de hoje, a gente vai fazer a analogia da energia elétrica com a energia gravitacional. Então a gente vai observar nessa imagem que nós temos duas situações que são bem parecidas. Dois objetos estão em algum tipo de campo, né? E eles estão ali com possibilidade de se mover. Então a pedra que está ali a uma certa altura do chão tem energia potencial gravitacional, assim como a carga positiva que está a uma certa distância da placa negativa também tem possibilidade de se mover. Então, ao serem soltas nesses campos, elas vão se mover, né? Ambas, no caso dos dois exemplos aí colocados, ambas vão se mover para baixo. E da mesma maneira que a gente aprendeu a calcular a energia potencial gravitacional, multiplicando a força-peso pela altura, né, que seria a distância que ela percorre ali caindo no campo gravitacional, a gente também pode calcular a energia potencial elétrica multiplicando a força elétrica pela distância que ela percorre ali naquele campo elétrico. Então, né, nesses casos, a gente vê que é bem parecido, né? Mais uma vez, né, o comportamento da eletricidade e da gravidade são bem parecidos. E aí, no lugar de força elétrica, a gente já sabe a expressão da lei de Coulomb, né? Então, se a gente não souber o valor da força, nós podemos utilizar a lei de Coulomb para poder calcular. Se então a gente substituir no valor da força da expressão anterior a lei de Coulomb, multiplicando então o valor da força pela distância, a gente vai chegar nessa expressão para o cálculo da energia potencial elétrica, que nada mais é que a expressão da lei de Coulomb sem a distância elevada ao quadrado, né? Porque quando a gente multiplica a lei de Coulomb pelo valor da distância, vai acabar cancelando o ao quadrado que tinha ali embaixo, e é dessa maneira que a gente vai calcular energia potencial elétrica. Então, nós podemos tanto calcular multiplicando força elétrica por distância, ou, né, se quisermos, substituímos a força elétrica pela lei de Coulomb e chegamos nessa segunda expressão, que mostra que a energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas que estão interagindo e inversamente proporcional à distância entre elas. Uma característica importante da força elétrica é que ela é chamada de força conservativa.
Então, em física, a gente pode classificar forças como conservativas ou dissipativas. Forças dissipativas são forças que transformam energia cinética em energia térmica. Então, são as forças de atrito, forças de resistência do ar. Então, no caso, né, esse tipo de força, ela transforma, ela transfere a energia cinética do movimento para dentro do material, né, e vai transformando, vai fazendo com que a energia das partículas do material aumente, e isso aí a gente percebe como um aquecimento. Então, a gente, no caso de forças dissipativas, a gente vai ter esse comportamento. As forças que são chamadas conservativas não fazem isso, elas transformam apenas energia potencial em cinética e vice-versa. Então, a força elétrica é desse tipo, né? Chamada força conservativa. Por que nós estamos falando disso? Porque para forças conservativas, a gente vai ter algumas formas que a gente vai poder calcular o trabalho, além, né, da maneira que podemos fazer o cálculo para qualquer tipo de força. Então vamos ver aqui para a força elétrica de que maneiras que nós podemos calcular o trabalho. Então, a primeira maneira é pela definição mesmo de trabalho. O que é trabalho? Corresponde a uma variação na energia cinética do sistema, né, do corpo. Então, ok, essa é a primeira maneira. Como a força elétrica é conservativa, nós então sabemos que toda variação de energia cinética vai corresponder a uma variação de energia potencial. Mas como que é essa correspondência? Se a energia cinética aumenta, é porque ela está fazendo diminuir a potencial. E se a energia cinética diminui, ela está fazendo aumentar a potencial. Então, esse aumento de uma sempre vai corresponder a uma diminuição da outra, uma vez que a energia se conserva, e o que a gente sempre vai observar no caso da energia são as transformações de um tipo em outro, né? Então, sempre a gente vai poder dizer, no caso de forças conservativas, que essa variação de energia cinética corresponde ao valor negativo da variação de energia potencial, porque o aumento de uma corresponde à diminuição da outra. Mais uma característica importante das forças conservativas é que o trabalho, ou seja, a variação na energia cinética que nós observamos quando uma carga está se deslocando no espaço, esse trabalho não vai depender do trajeto feito pela carga. E por que isso? Porque esse trajeto só é importante para o caso de forças que são dissipativas, forças que vão ficar transformando a energia cinética em energia térmica. Nesse caso de força dissipativa, quanto maior o trajeto, maior vai ser a dissipação da energia. No caso de forças conservativas, a gente não vai ter essa situação, então o que a gente vai observar é que a variação na energia cinética vai depender apenas da posição inicial e a posição final. Então a gente vai lá, né, para determinar esse trabalho, faz a posição, a energia potencial final menos a inicial, tudo isso com o sinal negativo na frente, e chegamos lá, né, no valor de trabalho. Então, não depende do caminho que a carga fez para se deslocar. E, por fim, a terceira maneira de calcular trabalho, como nós já dissemos, é pelo gráfico, né? Se nós tivermos a informação de como que a força varia no decorrer do trajeto, a gente pode fazer o gráfico e a área sob a curva representa o trabalho da força. Quando a gente tem uma situação de campo elétrico uniforme, a gente vai ter uma força constante. Força elétrica vai ser constante. O gráfico, então, vai ser uma simples reta. A área sob a curva vai ser a área de um retângulo. Então, para esse caso específico de força elétrica em campo uniforme, a gente pode calcular multiplicando ali a base vezes a altura,
que no nosso caso seria a força vezes a distância, e chegamos, né, numa outra expressão que permite calcular o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga entre dois pontos aí de um campo uniforme. Se o campo não for uniforme, nós não vamos poder utilizar essa expressão, mas sempre poderemos fazer o cálculo da área sob a curva, né, que isso vale para qualquer tipo de força.